Alô? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para quem sofre feliz. Hoje a gente vai falar dos kshatriyas que fazem exatamente isso. A gente falou primeiro, né, dos shudras e dos vaishyas, e eu queria fazer umas notas antes de começar a falar dos kshatriyas. Que os vaishyas, eles são, né, são pessoas que geram, tanto o shudra quanto o vaishya são pessoas que geram bens, que criam a beleza. Enquanto que os shudras eles têm uma coisa mais similar com a água, os vaishyas eles parecem mais com a terra, né, com o acúmulo mesmo. E aí tem uma relação que é interessante, que a gente vê que assim, os shudras e os vaishyas eles se relacionam basicamente entre si. Então assim, qual que é o terror de todo empregado, né? É muito mais o patrão do que a polícia, do que o padre. E a gente vê que o vaishya, ele tá sempre, vamos dizer assim, a atividade dele se desenvolve sobre uma base sólida, né? Então, assim, a perna está firmemente apoiada nos pés. Então, você entende que na teoria marxista, né, aquilo ali não é mentira, né? Você vai falar assim, o Marx vai falar de exploração, mas na verdade é uma relação que é necessária. Se não tivessem as pernas, o apoio dos pés seria, né, inútil. E se tivesse só pés, você não poderia correr muito, você ia estar nessa vida que a gente estava falando, nessa vida mais ou menos natural, mais ou menos vegetal e animal, né? Então, quando a gente também começa a pensar assim, se o vaishya ele é uma espécie de terra e o shudra uma espécie de água, a gente vê que é a terra que limita a água, né? Que faz com que ela corra de acordo com o curso e siga um objetivo. Então, os funcionários, do modo geral, eles sempre vão reclamar dos seus patrões sem perceber isso, sem perceber que, na verdade, são, né, aquelas pessoas de quem ele mais reclama que tornam a vida dele possível, que dão uma ordem para a vida dele. Então isso volta lá no começo que né, o inferior não compreende o superior. Só com alguma humildade, com o tempo, que as pessoas vão percebendo que tem alguma coisa melhor do que eu e eu tenho de observar e agradecer porque existe algo melhor do que eu. Mas isso não é tão simples assim. Geralmente o que a gente faz é olhar para cima e reclamar, criticar, se fechar em nós mesmos. E aí, inclusive, esse se fechar em nós mesmos tem uma escala aqui que eu não sei se já deu para perceber e que eu acho isso muito legal, que é assim, cara, o shudra ele tá fechado mais ou menos em si. Ele vive a vida dele para assim resolver os problemas dele, né? Ele quer o dinheirinho dele, criar a família dele. Ele não tem muitos objetivos. Ele tá assim, cara, eu faço todas essas coisas para me sentir bem, no fim das contas. Eu sinto, né? O objetivo da minha vida é sentir-se bem. Em comum com todos os animais que querem isso, né? Querem prazer, querem utilizar suas potências. O vaishya ele já tem uma coisa que assim que tira de si, né? Ele tem, para ele enriquecer, ele tem que prestar um serviço para alguém. Então ele tem que criar bens. Ele tem que, o que eu posso fazer que vai ser bom para o maior número de pessoas possível. Então ele já escapa um pouco do egoísmo, né? desse verter para dentro, né? Do shudra. E aí a gente chega no kshatriya, que é assim, cara, o que o kshatriya faz? Né? O kshatriya é identificado com o peito e os braços. Então onde está o coração, o centro vital do ser humano, o centro vital da sociedade, a política. Cara, o kshatriya ele se coloca entre um mal e alguém. Né? A vida do kshatriya é se interpor entre o mal e alguma pessoa. Então assim, a vida do kshatriya é restaurar o bem na vida dos outros. O poder do kshatriya é destruir, e a gente vê como é que isso geralmente acontece. Né? Os kshatriyas são o quê? Os guerreiros, os juízes, os policiais, de alguma maneira, os políticos,
E assim, né, esse desenhozinho aqui, que eu acho que eu já até tinha feito, o que o Chatra faz é isso daqui, é recuperar um equilíbrio, né? Porque o bem é um caminho do meio. Então, ele está baseado na justiça, tem de ter temperança, mas aí aqui a virtude cardeal que o caracteriza é a fortaleza, que é não esmorecer na luta contra o mal, sempre buscar o bem, combater o mal. Essa é a missão do Kshatriya. Quando a gente vê, cara, que existe uma traição do Vaishya, né? Aquela historinha que a gente contou, né, falando do Rosário, né, na última aula. O Vaishya, se ele começa a pensar em dinheiro ao invés de pensar no bem que ele está gerando para as pessoas, né, no bem que ele produz aqui, e que depois ele vai melhorar aqui, se ele começa a pensar em dinheiro, ele está se desumanizando, ele está traindo a sua vocação. Porque a vocação dele não é ganhar dinheiro. Ele começou a confundir o dinheiro, é um sinal do bem que ele fez. Do bem que ele fez para outras pessoas. E o Kshatriya, ele também tem uma traição que é a seguinte. Porque a recompensa, geralmente, que o Kshatriya tem, ao invés de ser dinheiro, a recompensa dele é dignidade, honra, poder, né? Respeito. E se o Kshatriya ele começa a pensar nessas coisas, ele também está traindo sua vocação, porque a vocação dele é sacrificar-se pelos outros, é se colocar entre o mal e as outras pessoas, ainda que as pessoas não respeitem por isso, ainda que as pessoas o xinguem por isso. E aí a gente vê que tem uma escalada, né, das 4 castas. Então aqui tem um gozar, né, a vida, tá? Autovertido, sou eu e os meus próximos, né? O centro da vida do Shudra é ele e a família dele. O centro da vida do Vaishya é quanto mais pessoas forem o máximo de pessoas possível, mas assim, oferecendo um bem. Aqui quantas pessoas possível também, mas não oferecendo um bem. Se oferecendo para sofrer no lugar de alguém. Então, se colocando entre aquela pessoa e um sofrimento, e um mal. Então, entre oferecer um bem e sofrer por alguém, aqui tem uma distância razoável, né? Tem essa distância aqui. Tem a distância de uma montanha para um sol. Tem a distância de, cara, não, você pode fazer bem, ou produzir bens, que aquilo vai atender várias pessoas. Mas agora, você está disposto a sofrer por elas? Tomar um tiro por elas? Uma facada? A ir para a guerra por elas? Isso não é uma coisa assim tão rara. Tão rara não é uma coisa tão comum, né? Geralmente a gente vê isso daí, pais se sacrificando por filhos, né? Mas assim, por uma pessoa qualquer de fora, geralmente o que a gente escuta é assim, cara, não se mete, né? Não é problema seu, nós mesmos falamos. Isso daí não é problema meu. E aí, então a gente vai aqui falar do Kshatriya de uma maneira um pouquinho mais detida. Então, começando a falar dessa figura que é como fogo, né? Então, assim, o que é a vida do Kshatriya? É combater o mal, é se dispor ao sacrifício, é interpor-se entre o mal e as outras pessoas, né? Ele tem essa ânsia, ele tem essa vontade de restituir o bem perdido, de criar uma igualdade, que não é simplesmente assim, não é bem uma igualdade, mas assim, instituir a justiça, né? Assim, a cada um o que lhe cabe. Porque quando não existe justiça, as pessoas sofrem, né? As crianças percebem isso, já falei isso outra vez, que assim, cara, a injustiça é um dos sentimentos mais cruéis mesmo, né? Tipo assim, cara, isso é injusto, não pode ser assim. Então,
A gente vai falar do Kshatriya a partir daquele desenho que a gente tinha, vou colocar vermelho, né, que é a cor mais característica. Então, vamos falar do Kshatriya a partir do modelo oferecido pelo Rosário também. Então, nos mistérios dolorosos, a gente tem 5 passos, né? A gente tem aqui Jesus no Jardim das Oliveiras, com os discípulos que dormem e os inimigos que vêm. Aqui a gente tem a flagelação na coluna na casa de Pilatos. Aqui a gente tem a coroação de espinhos. Aqui a gente tem o carregamento da cruz. E aqui a crucifixão e morte do Nosso Senhor. Tá? Então, qual que é a figura geral da vida do Kshatriya? A figura geral, assim, a do Vajra, que a gente tinha falado, é a inspiração que ele recebe aqui, né? Mas a figura começa com... A inspiração do Kshatriya cara, ninguém em volta de mim está comigo. Então, Jesus, né, como a verdade, os 3 discípulos como as 3 castas de homens, e os inimigos também estão ali. Mas é basicamente assim, olha, eu tô me dispondo a uma coisa e ninguém está comigo, as pessoas estão dormindo. E vai ter um monte de gente contrária, querendo fazer o mal. No segundo passo eu vou sofrer por isso, fisicamente. Vou, sei lá, estou colocando minha vida em risco, vou tomar porrada, e não vai ter ninguém para me consolar. O terceiro passo além disso, as pessoas vão me desprezar. Elas vão achar que eu sou um mal. Elas não vão reconhecer o bem ali. Lembrando, né? Porque o inferior não entende, não compreende, não reconhece o superior. O quarto passo é entender que isso daqui vai acontecer sempre e que você deve continuar o seu caminho assim mesmo, independente do reconhecimento, da dignidade, da honra que as pessoas te votam ou não. E o quinto é saber, eu morrerei fazendo isso. Por isso eu morrerei. Então, quando a gente vê que, olha, a vida do Kshatriya é uma vida de, primeiro, e aí que está identificadas as 3 tentações do homem, né? O diabo, a carne, o mundo. Então, a vida do Kshatriya é saber que vai existir a tentação de fugir, né? Pô, para que eu vou fazer isso? Mas ele tem que falar, ele tem que responder. Não, seja feita a vossa vontade. Não, se eu sou isso, eu tenho de encarar. Eu não vou ficar aqui criando desculpas do tipo, não, mas as pessoas não valem o meu sacrifício. Em geral não valem mesmo. Mas assim, o exemplo também está aqui, né? Se Deus sacrificou por você, Ele está pedindo para você sacrificar pelos outros, não tem a ver com isso exatamente. Não tem a ver com o valor momentâneo que você está ocupando ali. Tem a ver com, aqui vai ter uma tentação, aqui tem uma inspiração e tem uma tentação. E o que o Kshatriya tem que fazer é escolher a inspiração e afastar a tentação, os discursos que o desviam. No segundo momento, que ele começa a sofrer na carne por aquilo, então assim, o cara que sofre humilhação no quartel, ou enfim, em qualquer situação que a pessoa busque ascender, né, que busque realizar isso daqui, sempre vai ter alguém que está acima dela e vai cagar na cabeça dela. Então assim, ou mesmo assim, no enfrentamento, não só no treinamento, mas no enfrentamento real do mal, você vai ter isso daqui, cara. O cara vai ser flagelado, ele vai sofrer na carne dores que como que são forças que podem afastá-lo, né, dele seguir o caminho dele cumprir o dever dele. Mas até aqui tá bom, né? O que eu tava falando outro dia, cara. Tem gente que vai pra guerra e morre. Tem gente que vai pra guerra, que sai na luta, que é policial no Rio de Janeiro, toma porrada e morre pelas outras. O que é doloroso mesmo é na hora que assim, você faz essas coisas por outras pessoas e aí essas pessoas vão lá e zombam de você e elas preferem os assassinos a você, elas não reconhecem e, sei lá, elas te crucificam. Isso é muito, né, é muito fácil ver.
A gente vê que assim, toda a hierarquia, o ranço, né, que as pessoas têm com os militares, né? Ah, os militares, a ditadura. Olha, não, os militares que garantem o território, que garantem o cumprimento das leis, são os policiais que impedem que as ruas sejam um caos completo, né? São os chatras que permitem que estes vivam sua vida e criem seus negócios, e até também que esses aqui tenham alguma condição e paz para, sei lá, pensar, meditar, rezar. É isso daqui que é duro, que é assim, cara, eu posso morrer por você, mas não, eu vou morrer por você e você não vai me reconhecer. Então, a coroação de espinhos é o momento da grande dor, é o saber que o seu sacrifício não encontra eco nos seus irmãos humanos, que eles olham para você e que assim, eu prefiro um assassino a você, eu prefiro a morte a você. Mas o que o chata tem que lembrar? Primeiro, que esse é o dever dele, e segundo, que realmente as pessoas que estão abaixo dele não vão reconhecer. E as pessoas que estão numa posição acima dele, se elas forem reais, se elas não estiverem traindo, os brahmanes que não estão traindo a sua vocação, eles vão reconhecer. Porque também eles vão ter que ter essa disposição de morrer, tá? Não tem jeito de você ser brahmane sem você ter essa disposição para a morte chátrica. Inclusive, assim, o brahmane, o próximo passo aqui, ele começa a vida dele considerando-se morto, né? Porque aqui tem a morte e aqui tem a ressurreição. Então, assim, o brahmane, ele tem que superar essa tensão chátrica para ele ser um brahmane verdadeiro. Ele não vai realizar, buscar dignidade e honra, ele não vai buscar, ele não vai fazer todos os dias o que o kshatriya faz, mas de alguma maneira ele vai ter que passar por isso daqui e se encarar no final como, eu morri para esse mundo e agora o que me importa é caminhar diante da verdade, do que é, do ser, de Deus. Eu estou morto, eu já não quero mais nada, eu não quero nem dinheiro, não quero dignidade e honra e, sei lá, os prazeres aqui, eles me importam bem pouco. Mas a maior parte das pessoas vai olhar para o kshatriya e vai falar assim, cara, não, seu sacrifício não tem valor. E o que ele tem que fazer? Não, beleza. Eu não vou cobrar de quem não sabe o valor que veja o valor. E ele tem que continuar. Ele tem que ser coroado inversamente, né? Colher o desprezo das pessoas que ele ama e continuar, né? E rumar, seguir. Porque o grosso da vida dele vai ser isso daqui. Vai ser, ele carrega a cruz, ele sofre pelos outros, né? Ele carrega nas costas dele aquilo que não é a salvação dele mesmo, é a salvação dos outros. Ninguém reconhece e as pessoas ficam com dó dele, né? Choram por ele, nossa, coitadinho e tal, algumas, né? E o que ele responde? Não choreis por mim, mas por vós. Por quê? Porque o kshatriya, ele sabe que ele não é o shudra que está vivendo para si mesmo e seu círculo imediato. E nem é o vaishya que está vivendo para criar bens para o máximo de pessoas. Não, ele está vivendo evitando que o mal atinja as outras pessoas. E é claro que isso daqui é mais duro e mais importante e é uma vida mais excelsa e mais bem realizada. Então, não choreis por mim, mas por vós e por vossos filhos. É assim, cara, o kshatriya que realmente tem honra, então é assim, né, o cavaleiro medieval ou aquele policial que a gente vê assim, esse cara aí tem valor mesmo, esse cara não tá fazendo isso, né, esse cara não é corrupto, ele tem valor, ele tem honra, ele tem nobreza, né? Vem disso, né, dessa disposição para o sacrifício, saber que qualquer coisa que os outros falem, e até essas manifestações de simpatia, é assim, não, daí não é nada. Eu faço isso apesar das manifestações de simpatia, que também não acrescentam nada. Eu faço isso porque para isso que eu nasci, para carregar as dores dos outros no meu ombro, para sofrer por elas, né? Para receber o mal no lugar delas. E a mensagem final é essa daqui, né? É assim, tá lá o kshatriya entre ladrões,
entre as pessoas pelas quais ele morreu, e ele vai morrer, idealmente, se Deus quiser, sem soberba, sem achar que, não, eu morri aqui por pessoas e eu sou melhor do que elas, e agora que eu morri por elas, eu não quero ter nada mais a ver com elas. Não, assim, eu morri por elas justamente porque elas são como eu. Elas são uma imagem de Deus como eu. Ainda que tenha sido duro, e ainda que tenha sido dolorido, eu fiz por elas o que eu podia fazer de melhor. A gente vai entender que assim, o Brahman ele começa a ter uma visão um pouco melhor disso, que é assim, não, o Kshatriya, ele, nessa disposição do sacrifício, ele está fazendo uma coisa que é ainda mais fora de si do que o Vaishya, que ele não está simplesmente oferecendo um bem, ele está se oferecendo, né, para o bem do outro. Então, assim, tem ainda uma carga menor de egoísmo aí. E é claro que a pessoa que faz isso, ela só consegue fazer isso porque ela tem uma força particular que as outras pessoas não têm, né? Que as pessoas que estão abaixo dela ali não têm. Então, ele vive uma vida realizada, e uma vida realizada porque ele não considerou os outros, que são como ele, inferiores a ele. Isso não é uma coisa, assim, fácil de fazer. O Kshatriya verdadeiro, ele merece, né, a honra que ele tem. E ele faz isso, assim, né, por amor ao bem alheio, né? Quando a gente vê a relação do Kshatriya com o Brahmani, do mesmo jeito que a gente estava vendo antes ali, da água com a terra, a gente vê assim, que o Brahmani, sendo ar, ele sopra o fogo, ele pode, então assim, guiar para cá, para lá, os intelectuais, padres, né, sacerdotes, eles podem guiar a execução, né, das coisas, podem guiar as guerras, a execução da lei, para um lado e para o outro. O vento sopra o fogo. E essa é uma das tensões, assim, talvez essa seja a tensão mais importante na sociedade, né? Como que se dá a relação entre o ar e o fogo, entre os Brahmanes e os Kshatriyas, entre quem tem o poder de escolha e quem tem o poder de destruição. Eu acho que eu ia falar dos Brahmanes hoje, mas acabou que já está largo demais, né? Tá extenso demais. Vamos deixar para falar dos Brahmanes amanhã. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até breve.